Vamos dar início às segundas jornadas de profilaxia da gripe. A exemplo do que já aconteceu o ano passado, estas jornadas realizaram-se em dias consecutivos nas cidades do Porto. Este ano tivemos a inovação da cidade de Coimbra e também aqui em Lisboa, neste mesmo auditório. Vamos sobre o lema de que a gripe é uma doença evitável. Vamos ouvir, por um lado, vão-me ouvir a mim mesmo, e a doutora Helena Rebelo de Andrade, que está aqui à minha direita, que é virologista do Centro Nacional da Gripe do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e colaboradora do projeto dos Médicos Sentinela e também do projeto Eurosentinel da Comunidade Europeia, e o professor Stephen Mostow, que também esteve cá já o ano passado, que é chefe de serviço de medicina e diretor médico do Rose Medical Center em Denver, no Colorado, no país ou no estado das Montanhas Rochosas, da Rocky Mountains, e é professor de medicina também da Universidade do Colorado e é especialista de doenças infecciosas. Ora, nós vamos falar sobre os aspectos clínicos da gripe, e quando eu digo gripe, falo de uma doença muito específica, provocada, como todos sabem, pelo vírus da influenza. Existem 3 tipos, os que nos preocupam em termos de doença, particularmente o vírus A ou o vírus B, mas para além dos aspectos clínicos da gripe, eu queria chamar a atenção de facto que, em primeiro lugar, a gripe, que tem sido uma doença que é pouco cuidada e pouco tratada por todos nós, de uma maneira geral, é uma doença provocada por um vírus altamente contagiosa, que na maioria da população é uma doença relativamente benigna, mas que não deixa de ser desagradável e faz com que muitas vezes as pessoas tenham que ficar retidas no leito ou em casa durante 2 ou 3 dias, com todas as consequências que o absentismo pode provocar. E em determinadas populações e em determinadas pessoas é uma doença perigosa, é uma doença que conduz mesmo à morte. De qualquer das maneiras, como complicações, e as complicações mais importantes, e a mais importante, são as infecções bacterianas secundárias, da qual a pneumonia é a mais importante e talvez a mais espetacular dessas complicações. Por pneumonia e por gripe, os totais anuais, desde o ano de 87 ao ano de 91, estes dados que nós fomos recolher ainda nem sequer estão publicados em letra de forma, mas vemos que de facto, na época de 89-90, em que houve um surto epidémico de gripe em Portugal, a mortalidade subiu significativamente, cerca de quase 6 vezes em relação ao ano anterior, e o que se traduziu também no aumento da mortalidade, o que nós habitualmente chamamos um excesso de mortalidade em relação à pneumonia. Este quadro pretende ilustrar, de facto, as mortalidades, quer por gripe, quer por pneumonia, em 2 grupos etários extremos. Nas crianças com idade inferior a 1 ano, que são os mais sensíveis, e nos indivíduos com idades superiores, iguais ou superiores a 65 anos. Portanto, são de facto estes os grupos etários mais significativos no que diz respeito à mortalidade, e como podemos ver aqui, em diferentes grupos etários, quer no que diz respeito à gripe nos diferentes anos, vemos que no ano de 90 essa mortalidade foi quase que exclusiva nos indivíduos com mais de 65 anos. A clínica da gripe é uma clínica bastante conhecida, como disse, é um início agudo, que, no entanto, pode por vezes ter um pródromo de 2 ou 3 dias. O indivíduo tem queixas gerais de febre essa que pode ir até aos 38,5, 39 graus, com todos aqueles sinais característicos da infecção viral sistémica, como mialgias, astenia, cefaleias, artralgias, etc. Por vezes também pode aparecer fotofobia, conjuntivite, anorexia e náuseas. As crianças que muitas vezes são infectadas com mais frequência com o vírus da influenza ou tipo B, muitas vezes apresentam diarreia, e os sintomas respiratórios, que são os que nos trazem aqui e que nos preocupam acima de tudo, incluem a tosse seca, muitas vezes associada com aquela sensação de ardor faríngeo e queimadura retroesternal, também a odinofagia, muitas vezes também a coriza, que dura 2 ou 3 dias, e depois, espontaneamente, ao fim de 1 a 2 dias, todos estes sintomas regressam sem qualquer outra circunstância. O vírus da gripe tem as características de praticamente todos os anos, ou de 2 em 2 anos,
mudar a sua estrutura antigénica de superfície e daí ser difícil da parte do nosso organismo criar anticorpos que reconheçam ad eterno ou ad longo esse vírus. De facto, há necessidade de praticamente todos os anos criar-se um mecanismo que permita obviar esse inconveniente. Quanto à vacina da gripe, ela é eficaz em cerca de 60% a 80%, quer na proteção contra o vírus A, quer contra o vírus B. Deve ser realizada nesta altura do ano. A administração deve ser preferencialmente intramuscular profunda. A única contraindicação que existe são as pessoas que são alérgicas ao ovo, e as complicações, também já iremos falar delas com mais pormenor, são praticamente insignificantes. Previne a doença, como eu disse, entre cerca de 60% a 80% dos casos. Mesmo nos indivíduos que estejam atingidos já pela infecção, diminui a gravidade dessa infecção em 80% das situações, da mesma maneira que previne a hospitalização em 90% dos doentes vacinados e a morte na quase totalidade dos doentes que foram vacinados. Nesse caso, o que nós recomendamos é que os chamados grupos de alto risco vão incluir os idosos, que nós consideramos os indivíduos a partir dos 65 anos de idade, em particular se são portadores de doenças respiratórias ou cardíacas crónicas, e toda a outra população, quer com doenças pulmonares e cardíacas, mas com outras doenças crónicas, como a diabetes, anemias, os insuficientes renais, os indivíduos que estão em hemodiálise, os doentes sob ou com imunossupressão e agora com todas estas novas doenças ligadas ao sistema imunitário e à depressão do sistema imunitário. De facto, podem-me perguntar se eles têm imunidade já deprimida, se a vacina, com certeza que não vai dar uma proteção tão eficaz como daria num indivíduo saudável, mas de qualquer das maneiras o inóculo da vacina vai levar a uma produção, mesmo que seja limitada, de anticorpos, e vai fazer com que naquele tal grupo de doentes haja uma diminuição da gravidade da doença. E, finalmente, também nas crianças portadoras de doenças crónicas. Este quadro pretende mostrar as populações de risco. Em teoria deveriam ser 100% dessa população de risco. Para Portugal está calculada que a população de risco é cerca de 20% da nossa população, e aliás para os outros países a mesma coisa. Portanto, nós teremos cerca de 2 milhões de indivíduos que são considerados população de risco. Eu não queria acabar sem, de facto, mostrar mais, da tal maneira como comecei em relação à gripe, dizer que, de facto, a vacina, a sua forma de administração é extraordinariamente simples. Qualquer uma das vacinas comercializadas no nosso país já vêm preparadas para ser administradas. É rápida, de facto, como dizem os americanos, é um tiro, é o flu shot, portanto é o tiro da vacina, e é perfeitamente eficaz e isenta de riscos. A gripe é uma doença viral, aguda e endémica que pode ocorrer na forma de epidemias propagadas ou progressivas. A rapidez desta propagação permite o desenvolvimento de epidemias de grandes proporções que podem desorganizar por completo as comunidades atingidas. Apesar dos numerosos trabalhos publicados sobre esta doença, restam ainda muitos problemas por resolver. Com efeito, apesar do agente da gripe do vírus ter sido descoberto em 1933, continuamos sem saber porquê e como surgem as epidemias e o que é que acontece com o vírus nos períodos interpandémicos. Foram, no entanto, feitos progressos. Por exemplo, progressos no sentido de se conseguir um tratamento antigripal eficaz, mas continua a ser, sobretudo, a profilaxia por vacinação que permite evitar a difusão do vírus. E a vigilância virológica a nível nacional e internacional é fundamental para que os peritos da Organização Mundial de Saúde possam, em cada época, selecionar as variantes que devem incluir nas vacinas antigripais. Esta classificação em serotipos A, B e C baseia-se nas características antigénicas das proteínas internas do vírus, que são extremamente estáveis. Os vírus A são ainda classificados em subtipos e em variantes, conforme as características antigénicas das proteínas externas do vírus, que são extremamente variáveis e que são a hemaglutinina e a neuraminidase. Conhecem-se 13 subtipos diferentes de hemaglutininas
e 9 subtipos diferentes de neuraminidase, isolados a partir do homem, dos suínos, dos equinos e mesmo das aves. Os vírus gripais são partículas arredondadas, com um diâmetro de 80 a 120 nanómetros, podendo por vezes apresentar-se na forma filamentosa e, neste caso, apresentam vários microns de comprimento. No interior da partícula viral, nós encontramos um ácido ribonucleico monoquaternário dividido em 8 fragmentos que estão associados a uma proteína que se denomina ribonucleoproteína para formar uma nucleocápside tubular de simetria helicoidal. Esta nucleocápside enrola-se estreitamente sobre si própria para formar um nucleoide. Bom, entre este nucleoide e o invólucro, nós temos a proteína da matriz ou proteína M. Portanto, esta proteína da matriz e a ribonucleoproteína têm uma especificidade antigénica de tipo, ou seja, todos os vírus da influenza A têm a mesma nucleoproteína e a mesma proteína de membrana. A rodear o nucleoide, nós temos este invólucro que tem umas espículas, que são as espículas de hemaglutinina e as espículas de neuraminidase. Estas espículas são extremamente suscetíveis a variações, que vão provocar as alterações conhecidas destes vírus. E vai ser a capacidade dos vírus da gripe darem origem a epidemias ou pandemias está exatamente relacionada com as variações que podem surgir nestas espículas e, portanto, na hemaglutinina e na neuraminidase. E conhecem-se 2 tipos de variações: as variações antigénicas menores, ou do inglês drift, e as variações antigénicas maiores, ou do inglês shift. Estas variações antigénicas ocorrem tanto nos vírus gripais do tipo A como no tipo B. Elas normalmente são responsáveis pelos surtos epidémicos ou pelos casos esporádicos agrupados nos períodos interpandémicos. As variações maiores, ou shift, ocorrem apenas nos vírus gripais do tipo A e ocorrem normalmente com intervalos de vários anos, e o aparecimento de um novo subtipo numa população desprovida de anticorpos neutralizantes dá normalmente origem a uma epidemia mundial ou pandemia. Foi o que aconteceu em 1947, quando surgiu o subtipo H1N1, em 1957, quando surgiu o subtipo H2N2, e em 1968, quando surgiu o subtipo H3N2, a gripe Hong Kong. Bom dia, senhoras e senhores, but I will speak English. I'm very, very proud to have been asked to return to the Academy of Medicine to present to you results of last year's data, and also to revisit the problem of influenza. I was very happy to hear that many physicians following last year's first meeting increased the number of patients who they immunized. We still, as you heard from Dr. Almawal Marks, we still have a way to go. If we are at 36%, we have more patients to immunize. Now, influenza is spread by the respiratory route. And one reason that I stress so strongly that physicians and nurses and pharmacists receive the vaccine each year is because if we as health providers have influenza, we can spread it to our patients. Now, this is the picture of someone sneezing and coughing. But even by speaking, we generate an aerosol like this, and in each droplet could be influenza virus. All humans must breathe, and when they breathe, they inhale these droplets if someone close by has influenza. The only way to prevent the spread of this disease is to vaccinate ourselves and our patients. And I would like you to consider even more strongly this year than last year to immunize your staff who works with you, your nurses who work with you, and in particular yourselves. Influenza has been known, as we heard earlier this morning, since the 1500s. Since written history began. And we know that when a mutation occurs, like we learned this morning, that it can spread throughout the world. This is not a problem only for Portugal. It is not a problem only for the USA.
It is a global problem. Hundreds of thousands of people die throughout the world each year from this disease. The reason that we do not do a good job is that physicians believe this is a trivial illness, not important. Their patients believe this is not an important disease. And because of this, the epidemics still continue to spread throughout the world. Remember, a preventable illness. The virus you saw this morning, but one thing I want to stress is how the virus works. Now, the virus, as you learned from both presenters earlier, has a hemagglutinin spike on its surface. This spike is like a key, and in your lung and in your nose are ciliated epithelial cells. These ciliated epithelial cells continuously clean the lung from bacteria, from viruses, from pollution, and particularly from cigarette smoke. And these cilia move to clean the lung 24 hours a day. Pandemics of influenza, epidemics of influenza, outbreaks of influenza are very repetitious. One does not need to become a magician to look in a crystal ball and say, will there be influenza this year? Yes, there will be influenza this year. It happens every year, year in and year out. There are no exceptions. It is, in my opinion, a mistake to try to predict epidemics of influenza because you will never be correct. Influenza occurs every year. Now, you can see that some years we do not have excess mortality, but most years we do. In fact, in 20 of the last 22 years in the USA, we have had excess mortality. This is preventable mortality with vaccine. When I was in Lisboa last October, I was concerned about an epidemic in the USA. And I predicted, one of the few times that I actually looked into the crystal ball and predicted an epidemic in the USA. And as you can see, in 1988 we had excess death, 89, 90, not so much in 91, but last year, last season, we had a very sharp outbreak of influenza in the USA. 50,000 persons died as a result of this epidemic. It cost our economy in the USA $12 billion in health care costs. That is all preventable. Now, most of the problems from influenza occur in the elderly. And in the USA, many elderly persons, particularly if their children live in a different area of the country, will enter what we call a nursing home or residential home. In these homes, there can be epidemics of influenza which lead to epidemics of death, as shown here several months ago. Most nursing home patients have GPs who are their physicians. In the USA, 86% of pneumonia and influenza deaths occur in people greater than the age of 65. Armed with this knowledge, I do not understand why physicians do not immunize all patients over the age of 65, regardless of health. Regardless of health. So even though your patient who is 70 years old plays golf or works, even though they are apparently healthy, it is important to recognize that during influenza epidemics, this group of patients not only develops influenza, but they have the morbidity
and the mortality. They consume healthcare resources and they die. What do we do about it? Vaccine, we'll talk more. Does the vaccine work? As I said, my experience in Portugal with the GPs, as well as in many other countries, including my own, is that general practitioners do not believe the vaccine is very effective. In the elderly, it is 70% effective, as you heard from Dr. Amaral Marx, 70% effective for preventing illness. It prevents hospitalization. It prevents death. So we have an important disease, not just for the individual patient, but for the entire society of the world. And we have a preventable disease not being prevented. Now, in my view, and in my colleagues' view this morning, physicians do not aggressively prevent influenza, even though we have tools, and the tool is vaccine. In addition, governments in every country, Portugal is not unique about its government, and neither am I. You know, and I worked in my government for many, many years, but the government, particularly at the top level, fails to recognize the importance or the impact of influenza. The government sees the cost of vaccine, but does not see the cost of taking care of the patients who are not vaccinated, who develop influenza, and our patients do not understand influenza as well. And I want to assure you that influenza vaccine is very safe indeed. Now, in Colorado, we began a program, as I told you last year, to attempt to convince physicians and their patients about the importance of influenza. And we formed a group of pneumologists, infectious disease experts, public health officials, government officials, industry, the producers of the vaccine, and nursing and pharmacists. So nurses and pharmacists are very important to include in this program. Our nurses and doctors all wear these buttons during October and November that says eliminate influenza. And as I mentioned last year, we have won yet another award. This is me, believe it or not. This woman works for the American Lung Association. I do not know if there's a Portuguese Lung Association. This is the most important man in the U.S. Health Service. He is the top physician in the USA, and he is giving us this award, which just says, the Department of Health and Human Services in Washington recognizes our program. So the solutions are to immunize everyone over 65, to immunize people with high-risk medical conditions, and to work as a team. We must work as a team. The pneumologists, the infectious disease specialists, the GPs, the pharmacists, the nurses, the government, the producers, all must work as a team because this is a controllable disease. This is the disease we know how to control. Can we do better? Yes, we can. You heard already Portugal has some ways to go compared to some other countries. This is the time for you to immunize your patients, and this is Flu Awareness Week, and I want to thank you very much for listening to me one more year. I hope that you will ate a vista.